Uma notícia explosiva. Acabou de ser confirmada aqui agora, direto de Brasília. Eu vou trazer absolutamente tudo o que acabou de acontecer. Essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que deixou o Lula, a esquerda, o PT, devastados agora neste exato momento, gente. Tá claro, além dessas outras várias informações, já sabe como é que funciona. Como estamos aí, né, gente, em clima de Copa, vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva. Só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Vamos que vamos, já dando início aqui. E para a lisura da informação, tá aqui. Lula perde força no Nordeste e cai 5 pontos, mostra pesquisa. E essa pesquisa gerou pânico e desespero no governo Lula. Mas não é só, gente, tá? O Lula que tá desesperado, não. Saiu aqui também recentemente uma bomba envolvendo Gilmar Mendes. Tá aqui, ó. Gilmar Mendes ameaça Lula e acende alerta no Planalto. Gilmar Mendes ameaça o Lula e acende alerta no governo Lula. A cara de espanto do Lula, né? Gilmar Mendes parece que partiu pra cima do Lula sem dó e nem pedágio. Tá aqui, ó. O Sem Rodeios dessa segunda-feira vai ao ar em horário especial e analisará o que há por trás da mensagem do ministro Gilmar Mendes. A coluna de Lauro Jardim do jornal o Globo revelou que Gilmar Mendes alertou o presidente Lula, né, de que, se necessário, o STF poderá vigiar o TSE durante as eleições de 26. A declaração foi interpretada por críticos como uma ameaça e um sinal da disposição da Corte de intervir sobre decisões do TSE, que será presidido pelo ministro Cássio Nunes Marques e terá como vice o ministro André Mendonça. Cássio Nunes Marques e André Mendonça, principalmente Cássio Nunes Marques, que é o atual presidente. E o desespero está tomando conta, né, gente? A partir do momento em que o Cássio Nunes Marques foi empossado como presidente do TSE, isso basicamente foi o quê? Cássio Nunes Marques acabando, né, destruindo com os planos de Lula da Silva, porque a situação vai ser completamente diferente. Quando o Lula estava disputando a presidência com o Bolsonaro, quem é que estava lá no TSE como presidente? O Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes vinha dando várias decisões, né, que na época foram interpretadas como ajudinha para o Lula, né? Várias matérias sendo tiradas do ar, matérias jornalísticas sendo tiradas do ar, uma censura assim sem precedentes, segundo aí alguns juristas. Só que dessa vez, Cássio Nunes Marques está aí para acabar com os planos do Lula. Vamos supor, né? Os integrantes da campanha do Lula não gostam de uma postagem que foi feita ali no jornal, vamos supor, na Revista Oeste. Aí eles vão lá, denunciam aquela reportagem, olha, ele falou isso, não condiz com a verdade. Ou o Carlos Jordi, por exemplo, que postou vídeos aí revelando, né, falas do Lula. Ele colocou as falas do Lula. E a equipe de campanha do Lula, o PT, denunciou esses vídeos do Carlos Jordi para o TSE. E o André Mendonça foi lá e deu decisão contra a equipe de campanha do Lula. Não, mas não teve fake news. O que o Carlos Jordi expôs no vídeo, ele foi lá e mostrou as falas do Lula. Como que isso é fake news? Se o Carlos Jordi está mostrando as falas do próprio Lula. Então não é fake news. Então o desespero do Lula é isso. Cássio Nunes Marques na presidência e o André Mendonça na vice, pode trazer um terror para a campanha do Lula. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida de que isso vai acontecer. Mas sobre essa questão, né, do Gilmar Mendes ameaçando o Lula, Carlos Jordi descobriu mais uma bomba. Mais uma bomba. O que está por trás dessa ameaça do Gilmar Mendes contra o Lula da Silva? Vocês vão entender, vejam só. Você percebe como a nossa democracia é uma fraude, uma farsa, e como as nossas instituições estão corrompidas, sem nenhuma credibilidade, quando você vê notícias como essa de hoje, do jornal o Globo, em que o colunista Lauro Jardim relata um encontro secreto entre Gilmar Mendes e Lula. Segundo o jornalista, Gilmar Mendes deu uma bronca em Lula e reforçou quem realmente manda nas eleições. O alerta de Gilmar Mendes a Lula em meio à preocupação com o desgaste do STF.
No encontro recente com Lula, Gilmar Mendes alertou o presidente que mais uma vez disse estar preocupado com o desgaste que o STF está sofrendo, sobretudo com o caso Master. Como todos nós sabemos, hoje a população enxerga o governo Lula e o STF como a mesma coisa, e todo esse escândalo está afetando negativamente a imagem de Lula. E ele tem se queixado com muitas pessoas, inclusive falando sobre essa relação do ministro Alexandre de Moraes com o escândalo do Banco Master, dando inclusive conselhos ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, olha o que o ministro Gilmar Mendes fala para Lula. O senhor andou falando do STF, mas será o Supremo quem vai, se for preciso, vigiar o TSE nestas eleições. A propósito, o TSE nestas eleições será comandado pela dupla Nunes Marques e André Mendonça, respectivamente, presidente e vice da Corte Eleitoral. Olha a gravidade disso, pessoal. O ministro Gilmar Mendes, incomodado com as falas de Lula, puxa sua orelha e fala para ele: olha, você está falando mal do STF por nossas relações com o escândalo do Banco Master. Mas lembre-se que hoje o TSE está sendo presidido pelo ministro Cássio Nunes Marques e tem como vice-presidente o ministro André Mendonça, ambos indicados pelo presidente Bolsonaro. Então, se for preciso fazer qualquer coisa, se for necessário alguma interferência, quem pode fazer somos nós do Supremo Tribunal Federal. É inacreditável. Em 2022, nós vimos o TSE, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, fazendo uma série de interferências naquelas eleições. Foi algo que nunca antes na história nós vimos igual. E hoje, eles não estão mais na presidência e estão tramando fazer interferências via Supremo Tribunal Federal. E o que é mais revoltante, mais chocante, é ver a normalização disso pelo jornalismo, tratando isso como se fosse a coisa mais comum do mundo. A promiscuidade institucional foi completamente normalizada. Mas fiquem tranquilos, aqueles que deveriam ser investigados por suas relações com o escândalo do Banco Master são eles que vão vigiar o TSE e as eleições desse ano. Gente, o ministro Gilmar Mendes, né, ameaçando Lula. Lula, fica caladinho na sua, porque você pode precisar do STF, porque o único que tem poder sobre o TSE é exatamente o STF. Nitidamente, a gente pode interpretar isso como uma futura interferência do STF em decisões do ministro Nunes Marques, em decisões do ministro André Mendonça, porque, afinal de contas, eu acabei de revelar para vocês que o ministro Nunes Marques pode acabar com os planos de Lula da Silva, né? E o desespero aí tá tomando conta geral, gente. Agora, realmente, saiu uma matéria dessa, né, num jornal, normalizando. Isso é Brasólia, né? Só em Brasília. E agora não para por aí não, gente. Tem mais notícia terrível pro Lula, ó. Tá aqui, Flávio reage e surge em empate técnico com Lula no segundo turno. Essa matéria aqui é do portal de notícias Metrópolis. Mais notícia terrível pro Lula com relação a novas pesquisas, ó. Nova pesquisa BTG Next, divulgada nesta segunda-feira, mostra o presidente Lula do PT e o senador Flávio Bolsonaro em empate técnico em um cenário de segundo turno. O petista aparece com 47% nas intenções de voto, enquanto o adversário pontua 44%. Ou seja, Flávio Bolsonaro volta a colar no Lula depois da divulgação, né, do Jacques Wagner, depois que a Polícia Federal bateu na porta do aliado do Lula, Jacques Wagner, depois, né, da Polícia Federal revelar todo esse escândalo envolvendo Jacques Wagner, o PT da Bahia do Lula, PT do Lula, envolvido com o escândalo do caso Márcio. Ou seja, o Flávio Bolsonaro está subindo novamente para desespero do Lula. Tá aí, gente, tá? A última pesquisa divulgada revela que Flávio Bolsonaro, nesse momento, está tecnicamente empatado. Ou seja, gente, o Jacques Wagner está conseguindo, porque, como eu disse para vocês, tem integrantes de dentro do governo Lula que já consideram o Jacques Wagner um morto político. Ele acabou, politicamente, ele destruiu com a vida política dele. Dentro do governo Lula, aliados do Lula já interpretam que ele é um morto político. Mas, ao que tudo indica, parece que o Jacques Wagner tá arrastando ali, ó, o Lula pro túmulo, né? Parece que o Jacques Wagner conseguiu destruir também Lula da Silva nesse último pleito eleitoral. E tem mais. Vocês acham que acabou? Não. Desaprovação a Lula alcança 48%, com preocupação com segurança pública. Ou seja, o povo brasileiro, graças a Deus, acordou para a vida. O povo brasileiro, de uma vez por todas, entendeu que o Lula está se lixando para a segurança pública, está se lixando para combater o crime organizado. E depois dessa prisão que aconteceu do petista, lá do político petista, envolvimento com lavagem de dinheiro por crime organizado no PCC,
a gente começa a entender por que o Lula nunca quis combater o crime organizado. Porque o PT, integrante do PT, está envolvido com o crime organizado. Inclusive, o cara foi até preso, ele está preso. Vereador do PT está preso, investigado por lavar dinheiro do PCC, do crime organizado. E agora vem aqui essa notícia terrível para o Lula. A desaprovação ao governo do presidente Lula chegou a 48%, de acordo com uma nova rodada da pesquisa Nexus, divulgada nesta segunda-feira. A avaliação negativa tem entre os principais motivos a preocupação dos brasileiros com a falta de segurança pública. Ou seja, Lula, que acabou de tirar 4,3 bilhões da defesa do Brasil, do Ministério da Defesa, tirou 1,3 bilhão, né, do Exército Brasileiro. Vocês acham que esse homem está preocupado com segurança do Brasil, do povo brasileiro? Se fosse, ele não teria tirado aí 4,3 bilhões do orçamento da defesa. E aí, vocês acham que o Lula realmente está preocupado com segurança pública? Eu acho que não. Vamos lá, gente. Mais informação aqui para vocês atualizada. Moraes dá 15 dias para a PGR se manifestar após a Polícia Federal concluir que Flávio Bolsonaro caluniou Lula ao associá-lo ao tráfico de drogas, gente, tá? E o que é que vocês acham que vai ser o resultado disso aqui? Né? A Polícia Federal acabou de se manifestar dizendo que sim, Flávio Bolsonaro cometeu, né, crime de calúnia contra o Lula da Silva. Aí o Moraes vai lá e pede um parecer do PGR. PGR foi indicado por quem? Por Lula. O que é que vocês acham que vai dar isso aqui, gente? A gente não precisa nem ter bola de cristal, né? Meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, encaminhou a PGR o inquérito em que a Polícia Federal concluiu que o senador Flávio Bolsonaro cometeu o crime de calúnia contra o presidente Lula da Silva, que aconteceu recente agora, gente, tá? A Polícia Federal concluiu que Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra o santinho do Lula, tá? A decisão foi assinada nesta segunda-feira após a conclusão das investigações e o envio do relatório final ao Supremo. Então, o que cabe ao ministro Moraes? Pedir o parecer. E aí, PGR, você concorda? Tá? Analisa aí tudo, você concorda que o Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra o Flávio Bolsonaro? Ou seja, gente, já estão mexendo doce nos bastidores para prejudicar ou até mesmo tirar o Flávio Bolsonaro da eleição de 2006. Não pasmem, gente, tá? Se acelerar. Acelera. Vocês viram o julgamento do Bolsonaro, como é que foi? Nunca vi um julgamento tão rápido na minha vida igual foi o do Bolsonaro. Não duvidem se eles começaram a acelerar para que Flávio Bolsonaro fique até fora da eleição de 2006. Eu não seria pega de surpresa. A gente precisa ficar muito atento a essa informação. E vamos lá, gente. Nunes Marques, o terror do Lula, o terror da petezada e o terror da esquerdalhada, gente. É o ministro Cássio Nunes Marques tocando terror na petezada, no Lula e na esquerdalhada. Daniela Mercury pressiona o STF por decisão em queixa contra Eduardo Bolsonaro. Nossa, o Eduardo Bolsonaro deve ter cometido um crime horrível. Vamos ver. A cantora Daniela Mercury pediu ao ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que analise a queixa-crime apresentada contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por suposta difamação nas redes sociais. Mas eu estou me perguntando aqui, ele criticou, onde está a imunidade parlamentar? Será que a Daniela Mercury sabe que existe imunidade parlamentar? Em petição protocolada em 22 de junho, a defesa da artista afirma que a PGR manifestou pelo recebimento da ação em agosto de 24, tá? Isso aqui, gente, ó, não é de agora não, é de um tempo, tá? Mas o caso ainda aguarda a decisão do relator. Quem é o relator? Cássio Nunes Marques, que pegou isso aqui, ó, engavetou ou sentou em cima. Cássio Nunes Marques
acabou com os planos aqui da petista, Daniela Mercury. Os advogados sustentam que já se passou 1 ano e 10 meses desde o parecer da PGR e dizem que a ação não tem complexidade que justifica a demora. A defesa também afirma que outras queixas-crimes sob a relatoria de Nunes Marques tramitam em prazo menor, ou seja, outras ações que chegam na mesa do Nunes Marques, ele coloca para, despacha, dá sua decisão, mas essa questão da Daniela Mercury, ele está cozinhando a Daniela Mercury, está empurrando a Daniela Mercury com a barriga. É a Daniela Mercury esperneando, gritando, se descabelando. Nunes Marques, já tem tanta ação que foi aí depois da minha, você despachou, decidiu. Por que a minha tá assim? A casa caiu aqui. Resumindo para vocês, Cássio Nunes Marques não tá nem um pouquinho preocupado em petista se ferrando e se lascando, graças ao Nunes Marques. É gostoso demais, É isso, gente, tá? Essa Daniela Mercury, tá? Que fez o L, fez campanha pro Lula. É Lula de carteirinha. Se ferrando e se lascando, Cássio Nunes Marques, o terror do Lula, da esquerdalhada e da petezada no STF. Rony Gabriel, analista político pré-candidato, a deputado federal, acabou de explodir uma bomba atômica contra Luiz Inácio Lula da Silva, que ele descobriu e revelou aqui nesse vídeo. Todos vocês vão ficar de queixo caído. Eu tô até agora sem acreditar. Bomba, bomba, bomba para Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam só. Prepara a pipoca porque o vídeo de hoje é uma bomba. Prepara a pipoca porque o vídeo de hoje é uma bomba. Vocês lembram desse encontro? Encontro de Lula e Trump, Lula falando muito sobre soberania. Naquela época eu fiz um vídeo aqui e falei pra vocês que tinha muita coisa estranha, porque quem tinha intermediado esse encontro foi Joesley Batista. Nessa época eu ainda tinha dúvidas do porquê, o que ele queria em troca e como seria feito o pagamento. Pois bem, senhores, hoje eu tenho a resposta. Assiste sentado e com a luz apagada, porque quem vai pagar essa conta é você. Tô falando de mais de R$1 trilhão. Segue o fio comigo que essa história começa no ano passado. Bom, você deve lembrar que no ano passado Lula criou um programa para dar luz de graças para um monte de brasileiros em áreas isoladas. Eu vim aqui e fiz um vídeo explicando para vocês que a área que mais seria beneficiada seria o Amazonas e a Enel aprovou um acordo de venda da Amazonas Energia para a Ambar, do grupo JIF, Joesley Batista. Depois disso, Lula e Silveira, ministro de Minas e Energia, anunciaram um investimento de 3,3 bilhões de investimento na energia do Amazonas e ampliação do Luz para Todos no estado. E você já deve ter percebido que devido à tarifa social de energia elétrica, que oferece descontos de 100% e gratuidade na luz, o preço da luz aumentou aí na sua casa. Você já percebeu isso? Só que o que eu vou te falar agora é muito pior. É um aumento de 11 vezes até 2032 no valor da sua conta de luz. Sabe por quê? Eu disse para você assistir com a luz apagada. A Justiça suspendeu um leilão de energia que vai gerar um custo extra de 48 bilhões por ano na conta de luz. Isso aconteceu agora no dia 8/6/2026. Só que para você entender o que está rolando aqui, o governo federal fez um leilão de energia aqui no Brasil. Basicamente, esse leilão é para gerar energia extra, para você não ter problema de apagões, falta de abastecimento e assim por diante. Para você entender, essas empresas, que estão ganhando esses leilões, mesmo com suas usinas desligadas, eles vão receber um valor considerável. E o valor pode dobrar a partir do momento em que eles ligarem essas usinas. Agora que vem a loucura. Feito todo um estudo técnico pela Enel e foi apresentado um preço teto para esse leilão. Só que algumas empresas não gostaram do preço teto. O preço teto frustra geradores e coloca resultado em xeque do leilão. Aí o governo resolveu aumentar esse preço teto do leilão. Só que, neste meio tempo, Ambar Energia, empresa do Joesley Batista, fechou um acordo com a EDF para adquirir a UTE, Norte Fluminense. Essa usina aqui. Uma usina termoelétrica, localizada em Macaé, no Rio de Janeiro. O valor de mercado dessa usina era de 400 milhões. 400 milhões. Presta muita atenção. Mas ela foi adquirida por 1,4 bilhão. 1 bilhão a mais do que o valor de mercado. Parece um negócio horrível, não é mesmo? E bom, isso aconteceu em dezembro de 2025.
Mas aí, em fevereiro desse ano, a ANEEL aprovou novos preços do teto do leilão com a reserva de capacidade com reajuste de até 100%. Um leilão que o governo antes ia pagar 300 bi, o preço teto inicial, passou para 500 bi 3 dias depois. Incidência? Tá bom, continua assistindo aqui. Deixa eu ver se eu entendi. O governo Lula fala em soberania, anuncia um leilão para geração de energias com usinas paradas, vão ganhar mesmo sem fazer absolutamente nada. A maioria de energia que não é considerada limpa, como queima de carvão, utilização de combustíveis, e dolarizada. Ou seja, o investimento em energia limpa que esse cara tanto defendia, a galera do Salve Amazônia, simplesmente não existe. A defesa da soberania do Brasil, menos ainda, porque todas essas negociações a partir de agora vão depender do dólar. E para piorar, o encargo atual é de em torno de R$ 7,00 por megawatt-hora. E no fim de 2032 vai para R$ 78,00 megawatt-hora. E o encargo de reserva de capacidade pode saltar de 7 bilhões para 51 bilhões por ano, um impacto médio de 8,4% na tarifa até de 2032. Isso de forma crescente, todo ano aumentando cada vez mais. Aí vocês perguntam, quem foram os beneficiados? Essa é a melhor parte. Quem venceu os leilões aqui no Brasil? Quem foram os grandes beneficiados desses leilões? Quem comprou a empresa de termoelétrica antes de sair esse leilão? Em primeiro lugar, a Eneva, do BTG Pactual, do André Esteves. Aquele mesmo do vídeo do resort, junto com o Toffoli. Vocês devem lembrar. Em segundo lugar, a Ambara Energia, do Joesley Batista. Os dois juntos têm 67% do leilão garantido. Sabe qual é o grande detalhe? Um leilão, você botou o preço lá em 900 bilhões, por exemplo, aí uma oferece um pouco menos, aí vai fazendo leilão e vai diminuindo o preço. Deu só 5% de deságio. Apenas 5%. Ou seja, e o pior de tudo é que esse valor para sua tarifa vai aumentar muito a sua conta de luz. Você já deve ter percebido o aumento absurdo na sua conta de luz, mesmo com essas empresas não fazendo um watt de energia. Você vai pagar igual. É óbvio que se tem Lula, tem escândalo. Se tem PT, tem roubalheira. Aí a justiça suspendeu o leilão de energia que vai gerar esse custo extra na sua conta. Eu pergunto para vocês, por que você acha que ele foi se encontrar com Trump? Por que você acha que o Joesley Batista ajudou a intermediar o encontro entre Lula e Trump? Por que você acha que a imprensa ama repercutir aquele discurso de que Lula defende a soberania nacional quando ele joga toda a nossa energia na mão de praticamente um ou pequenos grupos, e ainda energia que vai depender cada vez mais do dólar, de queimadas e de combustíveis fósseis, sendo que eles dizem tanto defender a Amazônia, o ecossistema e contra o aquecimento global? Melhorar, quem que você acha que já tá pagando a conta da narrativa criada por esses caras? Pega a tua conta de luz que você vai descobrir. Tá escrito na tua conta de luz. Essa porcentagem é da tarifa social. Eu chamaria de tarifa do Batista. Muito melhor, um nome muito melhor. Você tá sendo enganado e pagando a conta, esses caras lucram. E lucram muito. Continua caindo em narrativa aí. Rony, mas você tá mentindo. As fontes estão todas aqui, queridos. Procurem, vocês vão descobrir quem é que tá mentindo pra você. Se sou eu, ou se estão eles. Eu sou o Rony Gabriel, pré-candidato a Lula da Silva obrigando o povo brasileiro, segundo Rony Gabriel, a pagar a tarifa Batista. Tarifa Joesley Batista, gente, tá? É impressionante, gente, tá? Como esses irmãos Batistas se deram bem dentro do governo Lula, né? Impressionante. Na época do escândalo da Lava Jato, o próprio Joesley Batista delatou o Lula, né? Delatou, fez questão de entregar, não. Pro Lula eu dei malas de dinheiro, foram milhões, se não me engano 300 milhões, né? Pra Dilma, 300 milhões. O próprio Joesley Batista delatou o Lula na época da Lava Jato. Mas mesmo assim, eles ainda continuam firmes e fortes. É uma aliança, assim, é surreal. Mesmo o Joesley Batista tendo delatado o Lula, entregado a cabeça do Lula para a Polícia Federal, mesmo assim, essa aliança continua mais firme do que nunca. É algo surreal. Surreal, porque se fosse qualquer... Nossa, eu a partir de hoje sou inimigo, né, do Joesley. O cara tá me entregando, o cara tá me delatando, mas não. Essa aliança ficou mais forte ainda do que nunca. Prova disso foi tudo que acabou de ser exposto pelo Rony Gabriel aqui nesse vídeo, que eu tô chocada. O povo brasileiro pagando conta de energia mais cara por causa de uma ajudinha que o Lula, segundo o Rony Gabriel, está dando, né? Deu e está dando ao Joesley Batista. O Joesley Batista precisa muito, tadinho, ele é muito pobre, né? Nossa, gente, tá? É muito pobre, precisa, né, do Lula para ajudar. É impressionante, gente, tá? Impressionante.
E agora, gente, Lula, segundo Mônica Bergamo, segundo jornalista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, Lula está desesperado com o resultado de nova pesquisa, onde o Lula foi tratorado. É bombástico. Tá aqui o vídeo, vou colocar o próprio vídeo. Faço questão de trazer a Mônica Bergamo, esquerdista, quase chorando, gente, tá? Trazendo aqui essa notícia terrível pro Lula. E a informação que eu tive de bastidor é que o Lula ficou desesperado com essa notícia. Nova pesquisa, tá? Nexus BTG acende alerta no PT, tá? Por quê? Lula caiu 5 pontos no Nordeste. Lula caiu 5 pontos no Nordeste, enquanto Flávio Bolsonaro subiu 2 pontos. Vocês têm noção da tragédia, do estrago que isso aqui é na campanha do Lula? No reduto do Lula, aquele lugar onde fez com que o Lula ganhasse aquele último pleito eleitoral, segundo especialistas, dentro do Nordeste. Lula está sendo descartado. Lula está sendo descartado pelo povo nordestino. E a tragédia tomou conta do governo Lula, vejam só. Nessa pesquisa agora, nos primeiros dados que estão sendo analisados, o presidente Lula caiu 5 pontos no Nordeste, Megali, no mês de junho. Isso é o que revela essa pesquisa BTG Nexus, quando você deu os números gerais, mas quando você pega os números por perfil de região, de idade, de salário mínimo, de sexo, etc., e compara com a 4ª rodada deles, essa é a 5ª rodada do BTG, eu comparei com a anterior e com a de maio, tá? O Lula tinha 66% das intenções de votos no Nordeste na pesquisa anterior. Nessa, ele está com 61%. Flávio Bolsonaro se manteve praticamente igual, tinha 28% e foi para 30%. Ou seja, foi o Lula mesmo que perdeu no Nordeste. Essa pesquisa foi feita por telefone entre os dias 26 e 28 de junho, uma semana, portanto, depois, Megali, do escândalo que atingiu, da operação da Polícia Federal, que atingiu o então líder do governo, Jacques Wagner. Quem é Jacques Wagner? Senador pela Bahia, ex-governador da Bahia, uma das maiores lideranças do Lula e do PT, desculpa, uma das maiores lideranças do PT na região Nordeste. A Bahia é um reduto petista, o grupo de Jacques Wagner está lá há muitas décadas, né, no comando do Estado, com hegemonia política. Então a desconfiança de ministros do governo que já analisaram esses números é de que estes fatos pegaram ali no coração da Bahia e podem estar abalando inclusive a campanha do Lula no Nordeste. Quer dizer, nesse primeiro momento, claro que nós estamos no começo da campanha, ô Megali, deu pancada para todo lado, a pancada maior agora parece que foi no Lula. Por exemplo, um outro dado que eu reparei, tá? Michele Bolsonaro fez aquele vídeo atacando o Flávio. O que aconteceu entre as mulheres e os evangélicos, que é esse público mais fiel, onde ela tem muita força? Nada. Né? O Flávio Bolsonaro entre as mulheres oscilou de 37% para 36%, ou seja, totalmente dentro da margem de erro, e entre os evangélicos ele até ganhou ponto, Megali. Ele tinha 59% em meados desse mês, na pesquisa anterior da BTG Nexus, e agora tem 60%, ou seja, não aconteceu nada, não se moveu. Então a pancada do mês aí parece que bateu mais, foi mesmo no Lula, Megali. Gente, se a notícia é terrível para o Lula, é notícia boa para nós. Resumindo para vocês, gente, o Jacques Wagner destruiu o Lula no Nordeste. Vocês se lembram que o Flávio Bolsonaro sempre falava, gente, não só o Flávio Bolsonaro, mas toda a oposição. O escândalo do caso Master deu origem, foi, né, os crimes do Vorcaro foram fomentados, ou seja, foram alimentados, fomentados pelo governo do PT da Bahia. A gente já vem denunciando isso, há meses. Aí a bomba explodiu. Atingiu Jacques Wagner. Foi como se fosse um tiro certeiro no coração do Lula e do PT. Atingiu e o Lula assistiu o resultado dessa bomba agora em nova pesquisa feita lá no Nordeste, onde o Lula sempre, né, foi o bambambam. Lula sempre dominou o Nordeste. E o Lula está caindo igual uma jaca podre no Nordeste.
E para desespero do Lula, para piorar ainda mais a situação, eles achavam o seguinte, olha, teve escândalo pro lado do Lula, envolvendo lá o Jacques Wagner do PT, né? E tinha essa preocupação se o Lula seria atingido ou não, né? O impacto nas eleições, das pesquisas que iam sair, como é que ia ser o impacto negativo dessa questão do Jacques Wagner no Lula. Então a gente já teve a certeza aqui que o impacto foi gigante. O impacto foi destrutivo pro Lula. Mas aí, eles tinham uma aposta. Ah, mas o vídeo da Michelle Bolsonaro também vai destruir o Flávio Bolsonaro. O pau que dá em Chico também vai dar em Francisco. Se o Lula vai cair nas pesquisas por causa do Jacques Wagner, por causa da prisão do petista lá envolvido com lavagem de dinheiro pro crime organizado. Aí eles pensaram assim, mas o Flávio também vai despencar nas pesquisas. Só que não, para desespero do Lula e da esquerdalhada, o vídeo da Michelle Bolsonaro não teve impacto negativo para o Flávio Bolsonaro. Pelo contrário, segundo aqui a Mônica Berg, nos evangélicos fez foi subir. Os evangélicos, né, segundo aí as pesquisas, aumentou o número de evangélicos que votam no Flávio Bolsonaro. Gente, vocês têm noção do desespero que deve estar o Lula? Por quê, gente, tá? Havia uma grande preocupação na equipe de campanha do Lula com relação a essas pesquisas que iam sair do Nordeste. Saiu a pesquisa e o resultado foi desastroso para Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fiz questão de trazer aqui a Mônica Berg basicamente chorando, né? A gente sabe que é lulista.